o Mano Menezes, depois que nós decidimos com o treinador que ele não iria mais continuar no Cruzeiro, conversamos com o Bruno e com o Thiago para que a gente fizesse um contato com o Mano, que estava de férias. E a primeira exigência que ele nos fez foi que a gente tinha primeiro que decidir a situação do treinador que estava no Cruzeiro. Aí dissemos para ele que aquela situação já estava resolvida, que o Bento, Paulo Bento, já não era mais o treinador do Cruzeiro. Ele, então, de bom grado, aceitou vir para o Cruzeiro. Acertamos a situação dele, ele está de volta. Foi um treinador que, o ano passado, numa situação emergencial, como está sendo agora, veio para o Cruzeiro e o trabalho dele deu os frutos que a gente precisava ano passado. Para que a coisa desse certo, era preciso também que a gente tivesse essa possibilidade de ter uma pessoa como o Mano disponível para assumir o Cruzeiro. Porque a gente sabe que treinadores, nessa fase do campeonato, que estão comprometidos com outros clubes, a gente às vezes não consegue tirar, não consegue trazer. Para que a coisa desse certo, nós tivemos essa sorte do Mano estar disponível e poder vir para o Cruzeiro. A gente espera que o trabalho dele surta os mesmos resultados que surtiram o ano passado. Mesmo porque a situação do Cruzeiro, esse ano, é um pouco mais favorável, inclusive, do que aquela do ano passado, no que diz respeito ao elenco do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro, quase todos aqueles atletas da era Mano, do ano passado, permaneceram, e nós ainda tivemos a oportunidade de reforçar o nosso elenco. E hoje nós temos jogadores que, na hora que atingirem o potencial necessário, condição física necessária, condição técnica necessária, e aqueles que estão ainda retornando do departamento médico também chegarem a esse ponto, a gente tem certeza que a gente vai ter um time tão competitivo quanto o que a gente sonha que a torcida do Cruzeiro precisa de ver jogar. Eu já tive informações de que o torcedor do Cruzeiro está satisfeito com o que aconteceu, com a demissão do outro treinador e com a contratação do Mano Menezes, cujo nome foi, inclusive, pedido em voz alta, aos gritos, pela torcida do Cruzeiro no jogo de domingo. Então, acredito que a gente acertou com tudo que nós fizemos. E foi uma pena que o treinador que a gente apostou nele não tenha tido os resultados necessários. E futebol, as coisas têm que andar assim. A gente não pode esperar o pior para depois tomar providência. A gente tem que ser ágil, rápido, porque o clube precisa disso. E torcida, a gente tem que entender a razão da torcida, de, às vezes, xingar, às vezes brigar, às vezes ficarem irados, porque o torcedor quer ver resultado. O torcedor que ama o seu clube, que vai ao jogo, ele quer ver o time dele ganhar, ele não quer ver o time perder. E, infelizmente, os resultados não estavam vindo, tivemos que tomar essas medidas. E esperamos agora que a torcida do Cruzeiro, como tem feito, compareça ao estádio, encha o estádio e vá apoiar o nosso time com o novo treinador, que é aquele que é o do gosto da nossa torcida. Que o Mano seja bem-vindo, Mano. Obrigado. E a gente confia muito no seu trabalho, sabe, da sua competência, e tem certeza que as coisas vão se ajustar agora. Então, primeiro, prazer estar de volta ao Cruzeiro e ao convívio com vocês. Não precisaríamos mudar quase nada. A situação é muito parecida, então temos que pensar as coisas como elas são. Penso que, da mesma maneira como pensava também em relação à qualidade do grupo que o Cruzeiro tem. Respondendo à pergunta anterior, não vou fazer nenhuma solicitação imediata de contratação. Vocês sabem e já viram no ano passado que não é esse o meu estilo de trabalhar. Eu respeito muito os jogadores que dirijo, respeito muito o clube, entendo como as coisas são, pela experiência que tem. E qualquer avaliação precipitada de longe, e de longe ela sempre pode ser mais precipitada, pode cometer uma injustiça com um grande jogador que temos, que não vive um bom momento, mas não vive um bom momento por uma série de circunstâncias. E uma supervalorização também pode, de um atleta vindo,
pode nos trazer apenas um gasto a mais, e a gente precisa cuidar de todos esses detalhes no futebol hoje com bastante responsabilidade. Então vai ser assim. Temos que cuidar dessa primeira parte, mas acreditando, até pelos jogos que assisti aí nas últimas horas, e assisti aos 6 últimos jogos do Cruzeiro, que pequenos ajustes de estratégia, de algumas questões em relação à parte defensiva, a gente pode, a curto prazo, colher resultados melhores do que aqueles que a equipe vem apresentando, porque a produção, em termos de criação, é bastante boa. Dá uma tranquilidade aos jogadores, mostrar que acreditamos na sua capacidade, porque já fizeram resultados melhores a curto prazo, logo ali atrás. Você sabe que sou adepto de uma formação mais titular, então vamos tentar o mais rápido possível encontrar uma formação que dê essa segurança aos jogadores, que estabeleça um critério de disputa mais acirrado pela titularidade, porque à medida em que você precisa lutar por ela, a disputa interna é maior, né? E com pequenos gestos na prática, mostrar aquilo que acreditamos para os jogadores, dar uma organização de acordo com aquilo que eu acredito, exigir o cumprimento dessa organização tática de forma rigorosa, para que cada um seja muito responsável pela sua parte dentro da equipe, e que o ganho coletivo, num primeiro momento, é o mais importante, para depois o individual voltar a aparecer, que é o que os jogadores pensam também, paralelamente, sempre na sua questão pessoal. Todo mundo, né, todo treinador sonha em uma experiência internacional. Você teve a sua, mesmo que de maneira mais rápida. O que mudou no Mano Menezes? O que você aprendeu, além da barba, né? O que mudou do Mano Menezes da China para cá? Olha, a gente tem uma ideia, olhando de longe, que o futebol num mundo como é a China é muito abaixo da nossa realidade. E quando você vai, você descobre que não é bem assim. E é uma boa experiência em relação a isso, principalmente em relação às questões táticas. A disputa da Champions da Ásia fez conviver com mais maneiras de jogar ainda, né? E você vai crescendo bastante. A dificuldade da comunicação faz você desenvolver outros fundamentos na relação com os jogadores, que era a parte mais difícil lá. Aprende a falar um pouco menos, até porque ninguém entende nada, né? Então você não vai ficar falando. Aprende a reclamar menos do árbitro, porque também não adianta. Mas, acima de tudo, acho que o importante é respeitar cada escola, cada cultura, e ficar melhor como pessoa, ficar melhor como treinador. Eu não sei se pude passar muita coisa para os chineses, mas certamente voltei melhor de lá. Mano, a gente sabe que no futebol as coisas podem mudar muito rápido. Se surgir uma proposta milionária para você mais uma vez, você vai pensar de forma diferente? Dá para analisar dessa forma? Não, para os próximos 7 anos já estou satisfeito com os milhões que ganhei lá. Ô, mano, boa tarde. Boa tarde. Desejo sorte no retorno aí ao Cruzeiro. Até Perdeu? Desconcentrei. Perdeu o fio da meada? Mas vamos lá. Você começou a fazer a conta, né? Mas, ó, a gente sabe que o Inter lhe sondou para retornar e você recusou, e não impôs dificuldades para voltar ao Cruzeiro. A forma como você saiu daqui foi decisiva para você dizer sim ao Cruzeiro? Certamente. Acredito muito na boa relação. Falo que o treinador vive muito dessa relação de confiança com a diretoria que o contrata. Porque problemas nós vamos tê-los, né? E vamos ter que encontrar soluções. E essa confiança que existe no treinador é muito importante para ele encontrar as soluções num espaço curto, como a gente conseguiu aqui no ano passado. O carinho do torcedor, o respeito de todos,
Me sinto bem aqui, me senti bem aqui no ano passado, me senti bem aqui quando cheguei hoje de novo. E isso foi fundamental para estar aqui. Ô, Mano, você falou que a situação hoje é bem parecida com a do ano passado. Quando você assumiu, o time não estava na zona de abaixamento, estava pertinho, agora está. Mas existe uma confiança realmente muito grande da torcida em você, pelo que, com o seu trabalho, o Cruzeiro fez no ano passado. Você sente uma pressão, uma responsabilidade? Por exemplo, na chegada ao aeroporto, teve torcedor gritando que você é o salvador do Cruzeiro. Como é que você encara isso? Eu encaro com normalidade quando vem do torcedor. O torcedor é paixão, o presidente acabou de se referir a isso, né? E a gente precisa saber conviver com isso. Agora, não pode esquecer a razão, que é extremamente necessária para a gente tomar a atitude que precisa tomar, seguir os passos que temos que somar. O Cruzeiro, no ano passado, quando cheguei, não estava na zona de rebaixamento, mas já estávamos na 4ª rodada ou 5ª rodada do segundo turno. Então, hoje estamos na 16ª jogada, né? Temos mais 3 rodadas para encerrar o turno. Então, são pequenas diferenças e eu não me sinto como alguém que vai chegar e num passe de mágica vai resolver os problemas do Cruzeiro. Se eu me sentisse assim, estaríamos, né, muito mais perto de um fracasso do que bons resultados. Acredito no grupo que o Cruzeiro tem, na qualidade dos jogadores. Vou dizer isso a eles daqui a alguns minutos, então, né, eu posso falar aqui. E é eles que resolvem o problema lá dentro do campo. O treinador é uma peça dessa engrenagem, uma peça importante, mas é apenas uma peça. É alguém que chega e que mostra um caminho e que faz os jogadores acreditarem nesse caminho. E que também sabe que precisa de um resultado a curto prazo para essa confiança aumentar e o aumento dessa confiança alavancar a equipe como nós conseguimos fazer no ano passado. Um ano não é igual ao outro, um trabalho não é igual ao outro, os jogadores já não são os mesmos, aqueles que são os mesmos, alguns já pensam um pouco diferente do ano passado, né? E nós temos que saber entender essas diferenças e aproveitar para dar um pouco de sorte, encontrar logo a formação para a equipe, como conseguimos fazer, né, isso sim no ano passado, para que com a repetição os jogadores ganhem confiança e essa confiança faça a equipe ganhar os jogos, né? Porque vem jogando bem, então com pequenos ajustes vamos transformar esse jogar bem em vitórias, que é o mais importante do futebol e que é o fundamental para a gente. Mano, pelos investimentos que a diretoria fez, a avaliação que normalmente todos fazem é que, na teoria, o grupo de hoje é até melhor do que o do ano passado, tem mais opções para o treinador. Eu queria saber se você pensa isso num primeiro momento, até porque ainda não teve contato direto com todo mundo. E a gente falava há pouco sobre o William, uma outra situação. Foi um jogador que rendeu muito contigo, ele fez 11 gols em 15 jogos, jogando uma posição normalmente diferente. Você pretende aproveitá-lo como você aproveitou no ano passado, ou se ele pode jogar mais aberto, porque agora tem o Ávila também? Olha, pretendo repetir algumas coisas que deram certo sob meu comando. Porque já deram certo, porque penso que tomamos decisões importantes ano passado em relação à característica dos jogadores. Não vejo o William como um jogador de beirada de campo. Mas já foi, já jogou pelo lado, né? Mas é um jogador mais central, um jogador que define muito bem. Quanto mais próximo estiver da área um jogador que define muito bem, mais chances teremos de fazer os gols que precisamos. É simples, é assim que penso, é assim que vou enxergar o posicionamento dele. Para mim, o melhor grupo é aquele que mostra dentro do campo que é melhor. E o futebol é assim. Se nós olharmos vários grupos das equipes que estão no Campeonato Brasileiro, vamos ver que algumas delas têm, teoricamente, né, grupos muito qualificados e estão atrás, em termos de colocação, de outros que, teoricamente, não são tanto. Então, temos que mostrar a cada ano. Essa é a dificuldade do futebol. A gente não pode se acomodar naquilo que já conquistou. Tem que ter fome de ganhar. Por isso que a renovação, né, a oxigenação dos plantéis é importante, dos elencos.
para que os jogadores que chegam empurram de novo os que já estão há mais tempo. É assim que penso e é assim que vai ser. Mano Menezes, esquecendo o rebaixamento, isso não é coisa para Cruzeiro, time grande? Pela grandeza do clube, pelo grupo de jogadores que você citou aí, que é muito bom, e não é pior do que os outros que tem no futebol brasileiro. Dá para pensar em disputar o título brasileiro deste ano também? Eu penso que agora falar em título não é respeitar a torcida do Cruzeiro, porque ela é extremamente inteligente. Primeiro, nós temos que falar em sair dessa situação que nós estamos. Se fizermos rápido, como conseguimos fazer no ano passado, podemos pensar coisas maiores logo ali na frente. Mas você não pode acenar com algo tão distante e querer que o torcedor acredite se aquilo que você está fazendo no momento não é o suficiente para estar fora da zona de Z4. Então, eu sou muito realista em relação a essas situações. Sou otimista como presidente. Se não fosse otimista, não viria, não estaria aqui, né? Mas eu sou realista. E eu gosto de fazer as coisas de passo a passo. Primeiro temos que fazer uma parte, para depois ter direito de pensar na outra. No ano passado você utilizou os jogadores mais experientes no setor defensivo e hoje você os tem em condição de jogo. Nesse primeiro momento, para organizar o Cruzeiro defensivamente, você pretende mudar a zaga, os jogadores que estão sendo escalados? Não, a organização defensiva não passa exclusivamente pelos nomes, passa pelo posicionamento. Ano passado nós tivemos jovens se afirmando também, como o Marcos Vinícius, como a Arrascaeta, que estava oscilando bastante e depois se afirmou. Nós tivemos Alano, que acaba de ser, né, tão criticado, sendo importante em jogos. Tivemos Vinícius Araújo. E também tivemos os jogadores experientes. A mescla é importante para que se tenha, né, a pitada de irresponsabilidade dos jovens, que não têm medo de nada, que se atiram, às vezes se aventuram mais, com a rodagem dos jogadores mais experientes para apontar que em determinados momentos você tem que ter um pouquinho mais de calma, que ganhar jogos no Campeonato Brasileiro não é fácil em lugar nenhum e que a gente tem que saber jogar o jogo para conquistar o resultado final. Mano, os jogadores também gostam muito de você, do que você fez aqui, os que te conhecem. Você acha que isso, até em termos de ganhar realmente, novamente, esse grupo, é importante? Porque no futebol o treinador com o vestiário manda muito ali, ter a confiança, eles entenderem o que você quer realmente dentro de campo, seja às vezes para correr mais, para se doar mais dentro de campo, isso é fundamental? Essa parte psicológica também? O jogador precisa se sentir bem jogando, e ele se sentindo bem, ele rende mais, porque aprendi desde pequeno, como se dizia, que correr por gosto não cansa, né? Então é assim, você está se sentindo bem, aquilo que você está fazendo, você acredita que é o certo, aí começa a aparecer o resultado para confirmar que aquilo realmente é o caminho, que aquele é o caminho, e as coisas vão melhorando em função desse somatório de fatores. Para mim, o futebol é isso, né? A história de ganhar o grupo, né, virou muito chavão, né? O treinador tem que ganhar o grupo. Ele tem que apontar caminhos que deem certo e depois de darem certo, aumenta a confiança dos jogadores e aí você tem todo mundo caminhando para o mesmo lado, fazendo força na mesma direção. Não sei se você respondeu isso, mas o que agrega nesse trabalho é ver um grupo que tem recentemente contratado, né, pela diretoria Sobis, Ábila, Edmar, jogadores que... O próprio Denilson, que estava fora também, jogadores que têm uma vivência muito grande no futebol brasileiro, conhecem bastante do futebol, das coisas do futebol, mano. Eu penso que agregar qualidade sempre é o melhor caminho, quando o clube pode fazer isso, né? E aí a gestão que o presidente estava se referindo com sua diretoria colabora muito para que o Cruzeiro possa fazer isso nesse momento com responsabilidade, que é o que eu gosto como profissional de futebol, para você poder honrar seus compromissos, para que as coisas sejam tratadas com responsabilidade, né?
Eu acho que você ter esses jogadores que já têm a experiência para viver esses momentos que vamos viver agora ajuda muito o treinador.